Vamos trabalhar um pouco os conceitos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e hoje eu quero tratar sobre o conceito de não geração de resíduos. De onde vem isso? Isso vem lá da parte das prioridades que são definidas pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos na hora de se fazer o tratamento dos resíduos sólidos. Para vocês verem onde é que está a política, vocês vêm aqui nesse site, tratamento de resíduos sólidos. Se não funcionar com esse link.com, tentem aqui esse de cima, trsólidos.blogspot.de ou .com, que vai funcionar com certeza. Aí vocês vão vir aqui em anexos e clicar em cima da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E aqui eu vou apertar Ctrl F, dependendo do seu navegador, e vamos digitar aqui a palavra prioridade. A gente cai direto no título 3 das diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, capítulo 1, disposições preliminares, o artigo 9. O artigo 9 é fundamental na hora de se falar sobre tratamento de resíduos sólidos, porque o artigo 9 ele diz como deve ser prioritariamente tratada a questão do tratamento do resíduo sólido, ou seja, não é simplesmente só chegar e colocar uma usina que eles estão chamando usina verde, que vai queimar todo o lixo, na verdade uma usina de incineração de lixo, vai queimar tudo e vai resolver o problema do lixo, mas não é exatamente a ordem que o Ministério do Meio Ambiente deseja. Eles desejam uma ordem que seja ambientalmente mais correta e seja sustentável. Simplesmente queimar a matéria-prima significa para mim que mais tarde eu vou ter que fabricar essa matéria-prima novamente, e com isso eu vou precisar, quem sabe, desmatar mais florestas com usinas hidrelétricas, ou queimar mais carvão, ou fazer mais uso de petróleo. Então, por um lado, ele aparentemente está cuidando ali do meio ambiente, mas por outro lado ele está estimulando também a destruição do meio ambiente através de outras técnicas na produção de energia que vai ser preciso para fabricar esses produtos que eu estou queimando novamente. Tá? Então, o princípio é esse. Então, na ordem de prioridade, vamos ler aqui o artigo 9, diz o seguinte: na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Não geração é a primeira, não geração. Segundo vem redução. Terceiro vem reutilização, depois vem reciclagem e depois vem tratamento de resíduos sólidos e depois, por último, é que vem a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Tá? Aproveito para fazer um parênteses aqui. Disposição final não é o mesmo que destinação final. Destinação final é qual o destino que eu vou dar ao meu resíduo sólido, mas no sentido de que tipo de tratamento eu vou fazer com ele, o que eu vou fazer com ele. Disposição final é colocar ele num lugar onde eu não vou fazer mais nada. Tá? Essa é a diferença, muita gente troca. Bom, só que quando a gente fala aqui de não geração, fica uma coisa assim muito vaga, muito ampla, e eu queria mostrar para vocês na prática como isso funciona. Um outro parênteses, essa ordem de prioridade ela não apareceu aí por acaso, não é simplesmente uma pessoa que estalou o dedo e disse a partir de agora a ordem de prioridade é essa. Não é bem assim. Essa ordem de prioridade ela é resultado de mais de 25 anos de trabalho de profissionais competentes de todas as esferas do governo, faculdades, universidades, e também baseado em experiência internacional. Portanto, é uma ordem de prioridade com absoluto respaldo e deve ser tratado com muito respeito na hora de se falar em soluções para a questão do tratamento de resíduos sólidos. Vamos falar agora de não geração. Muito vago, como eu falei, mas não geração, o que é isso? Como é que eu posso estimular não geração de resíduos? É isso que eu estou falando. Se eu não gero resíduo, não vou ter que tratar, ou seja, eu não vou gastar energia para tratar dele, eu não vou ter preocupação com a coleta desse resíduo se eu não estou gerando. Existem alguns tipos de resíduo que a gente pode diminuir. Algumas metodologias a gente consegue não gerar nenhum tipo de resíduo e outros conseguem diminuir. Eu vou dar um exemplo para vocês que se a gente aplica a tecnologia correta,
a gente pode não gerar resíduo nenhum. É isso mesmo, resíduo nenhum. Não tem fundamento que um resíduo seja gerado no setor que eu vou mostrar agora, que é o setor de madeiras. Exatamente, madeiras. No processo de fabricação de móveis e tudo mais, a gente utiliza aí as árvores, a gente devasta nossas florestas, a gente derruba imensas áreas de floresta. E depois, no processo de produção, a gente vai entender que existe uma grande quantidade de geração de resíduos de madeira, quando isso, na verdade, não deveria ou poderia não acontecer se fosse aplicado tecnologias corretas. Nessa foto, a gente está vendo madeiras que foram expostas ali ao tempo e passaram muito tempo ali e a sol e chuva, e chegou até o momento que elas praticamente não podem mais ser aproveitadas. Aí chega a madeira nova, mais bonita, o dono da serraria vai aproveitar a madeira nova e deixa isso daí, e ela vai virar automaticamente um resíduo. Agora pensem, todas essas madeiras, em vez de estar aí estacionadas, estragadas, enfeiando o ambiente, elas poderiam estar no seu habitat natural e estar lá, seja com frutos, ou seja capturando gás carbônico, liberando oxigênio para a atmosfera e cuidando para que a gente tivesse um meio ambiente mais bonito e mais sustentável. E não só essa madeira que está na frente, vocês estão vendo lá atrás também, aqui atrás, outros pedaços de madeira que estão sendo gerados. Vamos ver mais fotos, aqui vocês podem ver melhor a quantidade de madeira que tem estragada. Toda essa madeira está estragada, certo? Vejam que ela não está aí só para ser armazenada, não. Ela realmente está estragada, exposta a sol e chuva, de uma maneira absolutamente precária de fabricação de indústria, uma maneira assim, quem sabe, talvez até pior do que a época medieval, na hora de se produzir alguma coisa. Isso aqui é um exemplo, um bom exemplo de como não se deve fazer as coisas. Vamos passar aqui várias fotos. Vocês veem aqui, nesse caso aqui são as madeiras inteiras que simplesmente foram tiradas da floresta, cortadas, derrubadas, para ficar aí exposta a sol e vento, sem aproveitamento nenhum. Nesse outro caso aqui, algumas outras madeiras foram expostas ao sol e vento, mas elas foram tratadas e alguma parte dela ou outra ele não conseguiu dar o devido tratamento e ela continua aí, poluindo rios, por exemplo. Vocês estão vendo esse rio aí ao redor? Poluindo rios, vocês estão vendo a instalação aqui dessa madeireira como funciona, absolutamente precário. E vejam que essa parte preta aqui, isso aqui não é terra, tá? Eu mesmo tive nesse local, eu tirei as fotos. Isso aqui não é terra, isso aqui é pó de madeira, podem acreditar, isso aqui é pó de madeira. Vamos passar lá na frente. Vocês veem as condições de trabalho também do povo, muito precária. Acidentes aqui são uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Está ali mais madeira e não acabou ainda. Vocês veem que apesar dos tratores muito bons, o investimento aqui em tecnologias para aproveitar isso aqui é nulo, é completamente zero. Então esse aqui é um bom exemplo de como a gente não deve fabricar. Vejam aqui a camada, a quantidade de madeira que está aqui, ó. Então todo esse terreno ele é usado para esse lixo aqui, ó. Toda essa geração de lixo. Enfim, quantidade muito grande. Deixa eu ver aqui uma outra parte que pode ser interessante, alguma outra foto. Aqui, vejam a quantidade de pó de madeira que é liberado também. Isso aqui simplesmente vai para o meio ambiente, eles não sabem o que fazer com isso. Não existe uma preocupação também de aproveitar isso. Aqui ele mistura o que é produção com o que não é produção, fica aquela bagunça. Então, minha gente, aqui a gente está falando de uma possibilidade de não geração. Agora, vamos entender como isso aqui poderia ser não gerado. O que se pode fazer com esse resto aí de madeira? Vamos ver aqui. Existe uma coisa que chama-se pellets. O pellets é justamente pegar esse resto de madeira e transformar em grãos, nesses pellets aqui, que depois vão ser usados na queima. Aqui vocês estão vendo o processo. Deixa eu ampliar aqui essa foto.
Nesse processo aqui, vocês veem aqui o pellets aqui dentro, e esse pellets depois é queimado para, por exemplo, fazer o aquecimento de ambientes. Na Europa, muito comum usar isso daí, mas também no Brasil pode ser usado em diversas possibilidades, como por exemplo em padarias, ou em fábricas que precisam calor no seu processo de industrialização de alguma coisa. Então, pellets é uma maneira. Se a gente vê no próprio site do resíduos sólidos, tratamento de resíduos sólidos, a gente vai clicar aqui em resíduos de madeira. O que se pode fazer com isso? Então aqui eu fiz um resumo das principais coisas que se pode fazer com isso. Vocês veem aqui fotos que mostram cozinhas, por exemplo. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui não é mármore, isso aqui é só a cobertura de mármore. Na verdade, isso aqui embaixo é pó de madeira. Isso aqui é só como se fosse um adesivo aqui em cima, tá? Outra coisa são esses tacos de chão. Aqui também existe um tratamento que pode fazer transformar aqueles resíduos nesse lindo taco de chão aqui, barateando o serviço. Aqui já são briquetes, que são os pedaços de madeira que pode ser usado nas indústrias. Esses pellets, como são mais finos, é mais indicado para ambientes pequenos, aquecimento de ambientes pequenos, tá? Aqui tá mais fotos. Aqui tem um vídeo nessa página que mostra um pouco sobre a fabricação de pellets, como funciona, né? Aqui o maquinário, vocês estão vendo, justamente esse pó de madeira que lá é estragado. Então, quando o governo se refere a não geração de resíduos, é justamente esse tipo de resíduo. Em último caso eu digo, porque o resíduo de madeira ele pode ser aproveitado para fabricação de outra madeira. Se eu aproveito o resíduo de madeira para fabricar móveis, por exemplo, aquele material lá da cozinha, eu preciso desmatar depois menos, tá? Porque eu tô colocando no mercado novamente aquele resíduo de madeira como se fosse madeira mesmo. Estou fabricando móveis com ele, então eu preciso desmatar menos. Se eu queimo esse processo, eu vou continuar ainda com aquela demanda de madeira, então eu vou continuar devastando ali a floresta. Tá? Então aqui é o princípio de funcionamento de uma central de queima. Esse vídeo mostra como funciona a queima de madeira para produção de energia. Tô adiantando aqui. Biomassa, vocês vão ver aqui como funciona a animação agora de como funciona todo o processo de queima, tá? Como eu disse, em último caso, claro, caso não tenha como se aproveitar. Esse aqui é uma variação de preço da tonelada de pellets vendida na Alemanha. Vocês vão ver aqui que em 2011, julho de 2011, a tonelada estava custando 228 euros de pellets. Euros por tonelada de pellets, desculpa. Então, no caso da madeira, resumindo, o caso da madeira é um exemplo típico de como a gente poderia aplicar o princípio de não geração de resíduos sólidos. Aqui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos se refere.